Petra Costa voltou. E agora o apocalipse é brasileiro. Eu sou profeta. Mas calma, será que ela entendeu quem são os verdadeiros culpados pela tragédia nacional? Senhores, eu sou gay! Vocês sabiam disso? Hoje vamos analisar o novo filme da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos. Um filme que parece sobre o bolsonarismo, mas no fundo é um espelho do Brasil real. Esse tempo lotado onde o pastor grita, o rebanho paga e o demônio é sempre o comunismo. Esse é o funk do fantasma comunista. Mas antes, se você também tá de saco cheio de ver miliciano de terno, pastor com mala de dinheiro e juiz agindo como cabo eleitoral, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal e, se possível, fortalece a gente no Apoia-se, porque aqui a gente não foi contemplado com orçamento secreto. Então vamos, antes que algum pastor coach diga que a saúde é só uma questão de fé e mindset. Pablo, me diz o que rima com estribeira. Madeira. Então segura a cadeira. Bora! Petra Costa lançou em 2024 o documentário Apocalipse nos Trópicos, sequência espiritual de Democracia em Vertigem. Um filme visualmente bem construído, com montagem sofisticada, narrativa forte, mas com um problema central: a ausência de uma crítica de classe. Ela denuncia o bolsonarismo, o golpismo, o autoritarismo, mas passa pano demais para o projeto petista, que escolheu a conciliação com banqueiros, generais e pastores. E é aí que mora o perigo. Primeiro, os méritos. Petra acerta ao mostrar o avanço da extrema-direita como um processo de desgaste institucional iniciado após 2013. Ela mostra com clareza o papel das fake news, o uso da religião como arma política e o envolvimento de elites golpistas em todo o processo. Também emociona ao expor a destruição do meio ambiente, o descaso com a pandemia e o fanatismo instalado nas ruas. Tudo isso é real, é importante, é urgente, mas não é suficiente. O filme falha gravemente ao não criticar o papel do próprio PT na construção desse cenário. Petra mostra que Lula escreveu uma carta aos banqueiros em 2002 e outra aos evangélicos em 2022, mas omite a pergunta mais importante: cadê a carta aos trabalhadores? O filme se recusa a enfrentar a verdade incômoda. O projeto petista se enfraqueceu ao abandonar qualquer horizonte revolucionário e apostar tudo na conciliação com quem sempre odiou o povo. Quem deu aumento real ao salário mínimo foram os banqueiros? Quem segurou o preço do gás foi a Faria Lima? Claro que não! E enquanto isso, a base popular era sufocada por políticas moderadas sem transformação estrutural. Falta ao filme de Petra uma visão de classe. Ela narra o Brasil como se fosse uma batalha entre civilização e barbárie, entre direita e centro-esquerda, mas não entre capital e trabalho. Ela critica os golpistas, mas evita nomear os verdadeiros mandantes, os donos do capital, os bancos, o agronegócio e os meios de comunicação. E mais, trata o bolsonarismo como algo que surgiu do nada, mas ele é filho direto da despolitização do povo, da ausência de educação crítica, da precarização da vida. Tudo isso também é aprofundado nos governos conciliadores. O filme silencia sobre os riscos da aliança com Alckmin, sobre a manutenção de uma política econômica liberal, sobre o fortalecimento de forças conservadoras no próprio governo, como representantes do agronegócio e líderes religiosos reacionários. Petra, com sua sensibilidade artística, poderia ter ido além, mas escolheu um caminho mais confortável, o da denúncia seletiva, onde os erros do campo progressista viram apenas nuances. Mas o povo tá cansado de nuance. Apocalipse nos Trópicos é um bom documentário, bem filmado, bem editado, relevante. Mas é também um retrato de uma esquerda que teme a ruptura e se agarra a um projeto que já demonstrou seus limites. A verdadeira superação do bolsonarismo não virá de cartas aos bancos nem aos pastores. Ela virá da organização popular, da formação política de base e da ruptura com o capital. Ou enfrentamos o sistema,
ou seremos tragados por ele, de novo. Outro momento que me chamou a atenção no filme foi a seguinte fala de Lula. Eu tenho a tese que o que levou o socialismo ao fracasso foi a negação da religião. Mas você não pode negar os valores que as pessoas acreditam. Mas será mesmo? Primeiro precisamos desmontar esse senso comum. O socialismo não deu certo. Essa frase é repetida exaustivamente por liberais, reacionários e até por alguns desavisados da esquerda moderada. Mas quando dizem que o socialismo não deu certo, nunca explicam em que condições ele foi tentado. Então vejamos. Após revoluções em países devastados por guerras, sob bloqueios econômicos brutais como o de Cuba, com sabotagens internas e externas constantes, e enfrentando o maior império capitalista da história, os Estados Unidos, e isso por quase todo o século XX. Ainda assim, países como a União Soviética, Cuba, Vietnã, China e Coreia Popular eliminaram o analfabetismo, garantiram saúde e educação gratuitas e criaram uma consciência de classe antes inexistente. Ou seja, não foi o socialismo que não deu certo, foi o capitalismo que nunca aceitou perder. Agora vamos à tese de Lula. O socialismo não deu certo porque a esquerda abandonou a religião e ignorou a fé do povo. Essa frase tem carga simbólica. Lula fala a partir de sua vivência no Brasil, onde a religião tem um papel de massa importante e também tem cálculo político, especialmente voltado à reaproximação com o eleitorado evangélico. Mas, do ponto de vista histórico e factual, essa tese é frágil e incompleta. Então, bora para os dados e a realidade. Na União Soviética, a Revolução de 17 foi sim marcada por um conflito com a Igreja Ortodoxa Russa, que estava colado ao czarismo e servia de aparelho ideológico do antigo regime. Houve repressão religiosa nas primeiras décadas, mas a religião nunca deixou de existir. Após a Segunda Guerra, a Igreja Ortodoxa foi parcialmente reabilitada. Mesmo sob o ateísmo de Estado, milhões de soviéticos mantiveram práticas religiosas em casa. Em 1990, último ano da União Soviética, uma pesquisa mostrou que cerca de 40% da população ainda se declarava religiosa. Em Cuba, após a Revolução de 59, o Estado foi oficialmente laico e não houve perseguição sistemática à religião, embora padres reacionários tenham sido afastados do poder político. Fidel Castro se encontrou com o Papa João Paulo II em 98 e com o Papa Francisco em 2015. Em 2020, cerca de 60% da população cubana se declara cristã, com forte presença católica e de religiões afro-cubanas. Na China, a Revolução de 49 levou à criação de um Estado laico, com severas restrições às religiões no início, principalmente durante a Revolução Cultural, que foi entre 66 e 76. Hoje, a China tem liberdade religiosa relativa com controle estatal. O Pew Research Center estima que a China tenha hoje mais de 250 milhões de religiosos, incluindo 100 milhões de cristãos e mais de 20 milhões de muçulmanos. No Vietnã, o socialismo vietnamita convive com grande pluralidade religiosa, como o budismo, o catolicismo e o caudaísmo. Estimativas apontam que mais de 50% da população tem alguma fé religiosa. Já na Coreia Popular, aqui sim há uma política mais rígida, com restrições religiosas severas, mas ainda assim existem cristãos e budistas no país, sob vigilância estatal. Estimativas apontam entre 300 mil e 500 mil cristãos praticantes, de forma privada ou clandestina. Então a esquerda ignorou a fé? Não. A esquerda revolucionária rompeu com a instrumentalização da fé pelo poder burguês e feudal. Isso é bem diferente de ignorar o povo. Marxistas sérios não são antirreligiosos por ódio à fé, mas sim críticos ao uso da religião como forma de dominação. Lenin, Fidel, Mao, Ho Chi Minh e outros revolucionários respeitavam a cultura popular, mas combatiam a religião quando ela servia para manter o povo submisso. A religião é o ópio do povo, disse Marx.
Mas o que poucos lembram é o que ele disse antes. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem coração. Então, a tese de que o socialismo fracassou porque abandonou a religião é superficial. Ela ignora as conquistas concretas dos regimes socialistas, ignora a presença real da religiosidade nas massas socialistas e serve mais como discurso conciliador com setores religiosos conservadores do que como análise histórica real. O que fracassou não foi o socialismo sem religião. O que fracassa todos os dias é o capitalismo com Bíblia na mão e fuzil nas costas, como vemos no Brasil bolsonarista. Portanto, Apocalipse nos Trópicos não é só um filme. É um alerta, um pedido de socorro, um grito sufocado por fake news, por bíblias usadas como escudo e por uma elite que lucra com o caos. É um retrato de um país sequestrado pelo ódio, pela desinformação e pela fé distorcida a serviço do poder. Mas a história ainda está sendo escrita e o final depende de nós. Você não é espectador passivo, você é sujeito histórico e sujeito consciente. Organizado vale mais que 1000 tweets de indignação. Então, se você acredita que o cinema também faz parte da luta de classes, já sabe, se inscreve aí no canal, compartilha com aquele seu amigo que ainda acha que Deus acima de tudo não é um projeto político. E se puder, já sabe, nos ajude com apoios para que a gente continue realizando esse trabalho. O link tá na descrição. E responde aí nos comentários. Você vai assistir calado ao Apocalipse? Ou já entendeu que a única salvação é pela esquerda? Então, organize seu ódio antes que transforme o seu futuro num capítulo final dirigido pelo Edir Macedo. E chegou de para não queimar o filme.